Hoje a gente vai falar de uma vida que, olha, é marcada por paixão, por ideologia e tem uma das trajetórias mais dramáticas que o século XX já viu. Vamos mergulhar fundo na história de Olga Benário. E essa frase são palavras da própria Olga. E, sabe, talvez nenhuma outra resuma tão bem a força que movia essa mulher. Foi essa convicção que a guiou desde a juventude lá na Alemanha até o seu destino, que a gente sabe foi bem trágico. Olha só, a nossa história aqui não vai começar do comecinho, não. A gente vai pular direto pro meio da ação, para um dos eventos mais ousados da vida da Olga. Pensa aí, Berlim, ano de 1928. O cenário é o tribunal de Moabit. Lá dentro, um prisioneiro chamado Otto Braun, que era um militante comunista bem importante, e também companheiro da Olga. Está sendo julgado por traição. O clima, claro, tá super tenso, mas ninguém, absolutamente ninguém ali, faz ideia do que tá para acontecer. E aí, de repente, do meio da plateia, a Olga se levanta. Ela, junto com um grupinho de camaradas, saca armas e transforma aquele julgamento num caos. Mas um caos tudo calculado, sabe? A liderança dela, a coragem, é impressionante. Com a voz super firme, ela simplesmente aponta a arma para o guarda-chefe, pega a arma dele e assume o comando da operação. O tribunal inteiro fica paralisado, vendo ao vivo, em tempo real, a determinação daquela mulher. Enquanto o grupo está recuando, protegendo o Otto Braun, o último grito da Olga ecoa por todo o salão. E aí eles fogem, entram numa caminhonete verde que já estava esperando por eles e somem pelas ruas de Berlim. Eles deixam para trás um ato que, bom, virou lenda. É uma fuga de cinema, né? Não tem outra palavra. Mas quem era essa mulher? Quem era capaz de uma coisa tão ousada assim? Para a gente entender, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Então, a Olga nasceu numa família judia rica, com bastante dinheiro. Só que, diferente da mãe, que era uma dama da alta sociedade, ela foi muito, mas muito influenciada pelo pai. Ele era um advogado que defendia trabalhadores pobres. Ela até brincava, dizia que a luta de classes a visitava em casa todo dia, lá no escritório do pai. Com 16 anos, o caminho dela já estava meio que traçado, sabe? Foi quando ela entrou para a juventude comunista. Depois daquela fuga espetacular, a Olga vira uma figura importante no Comintern. O Comintern era a Internacional Comunista, uma organização mundial que era liderada por Moscou. E lá em Moscou ela recebe treinamento militar, treinamento ideológico, a inteligência e a coragem dela chamam a atenção e em 1934 ela é escolhida para a missão que ia mudar a vida dela para sempre, acompanhar o líder comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes de volta para o Brasil. E a missão era bem clara, mas também muito perigosa. O objetivo? Levar o Prestes em segurança de volta para o Brasil para ele liderar um levante armado contra o governo de Getúlio Vargas. Olha, a complexidade dessa operação era uma coisa de louco. Eles viajaram disfarçados de um casal português rico, sabe? Usando disfarces super elaborados, passaporte falso, uma história de fachada bem convincente. Fizeram um caminho bem longo, passando pela Europa, pelas Américas, tudo para não levantar nenhuma suspeita. E foi justamente nessa jornada clandestina que a relação que era só profissional entre a Olga e o Prestes acabou virando amor. Chegamos em novembro de 1935. A revolta que foi tão planejada finalmente acontece. Ela ficou conhecida aqui no Brasil como a Intentona Comunista. O problema é que o fracasso dela foi tão rápido quanto foi catastrófico. Mas afinal, o que deu errado? O que levou um plano tão ambicioso assim a desmoronar tão rápido? Bom, foram vários fatores que pesaram aí. Primeiro que o levante não teve o apoio que eles esperavam. Ficou tudo muito restrito a alguns quartéis e foi reprimido de forma brutal pelas forças do governo Vargas. E, para piorar, teve traição dentro do próprio movimento, o que ajudou a polícia a desmontar rapidinho a rede de conspiradores. A repressão do governo foi, assim, imediata e gigante. Para você ter uma ideia, só na fase inicial, mais de 400 pessoas foram presas. E isso foi o estopim para uma caçada humana, sem trégua, atrás dos líderes do movimento. Eles viraram os fugitivos mais procurados do Brasil. Depois de passar meses pulando de um esconderijo para outro, a Olga e o Prestes são finalmente encontrados. E no momento da captura, num último ato de coragem absurda, a Olga se joga na frente do Prestes, tentando proteger ele com o próprio corpo. A prisão, claro, foi um golpe duríssimo. Mas o que veio depois foi uma reviravolta do destino muito cruel. O governo brasileiro, numa jogada que acabou mostrando todas as alianças políticas complexas daquela época antes da guerra, tomou uma decisão que foi não só controversa, mas fatal. E é aqui que a tragédia fica ainda mais profunda.
Lá na prisão, a Olga descobre que está grávida, esperando um filho do Prestes. Essa criança, que nasceria no Brasil e seria brasileira, deveria, pela lei da época, proteger a mãe da deportação. Mas o governo Vargas simplesmente ignorou as próprias leis do país. Eles colaboraram com a Alemanha de Hitler. A Gestapo, a polícia secreta nazista, identificou a Olga, e o Brasil a entregou de bandeja. Esse ato mostra bem a teia de alianças políticas daquele tempo. Um governo aqui da América Latina entregando uma mulher judia, comunista e grávida direto para o coração do regime nazista. É algo muito pesado. O último capítulo da vida da Olga foi, na verdade, uma luta desesperada, não por ela, mas pela vida da filha dela. Uma luta que aconteceu dentro das prisões e dos campos de concentração da Alemanha nazista. E então, numa cela em Berlim, nasce a filha deles, Anita Leocádia. E na mesma hora, começa uma campanha internacional enorme, liderada pela mãe do Prestes, a Leocádia, para tentar libertar a criança. E a campanha mundial deu certo. Depois de 14 meses de pura angústia, a pequena Anita foi resgatada e finalmente entregue para a avó. Para Olga, imagina, foi uma vitória com gosto muito amargo, porque logo depois de se despedir da filha, ela foi transferida para o campo de concentração de Ravensbrück. A vida da Olga foi interrompida de forma brutal, mas a história dela, essa não terminou com a sua morte, não. A memória dela continua ecoando, de jeitos muito complexos e que duram até hoje. A Olga foi assassinada pelos nazistas em 1942. O Prestes sobreviveu à prisão, foi solto e teve uma longa carreira na política. A filha dos dois, a Anita, virou uma historiadora e se dedicou a manter viva a memória dos pais. Hoje, o nome da Olga está em ruas, em escolas, virou um símbolo de resistência. Foi uma vida de luta absoluta, né? Que mesmo com esse final tão trágico, força a gente a pensar sobre os limites da ideologia e principalmente sobre o preço que se paga por uma convicção.